equipa. Olá a todos e a todas e a todos. O meu nome é Catarina e estou com o resto da equipa do Linha de Fuga, que é um festival de artes performativas. Não sei se vocês sabem o que são artes performativas. Não? Sim? Artes performativas envolvem coisas como teatro e, sabes, ser ator e o melhor do teatro, performar uma personagem à pessoa. Sim, pode ser teatro, pode ser dança, movimento, artes performativas que usam várias expressões artísticas, certo? E a Linha de Fuga é um festival que vai acontecer ao longo do mês de novembro. Se vocês quiserem ver a programação, podem ver em www.linhadefuga.pt, se quiserem assistir a algum espetáculo. Também há programas ali naquela mesinha de madeira. Estão aqui os programas, depois podem passar aqui no final e levar. E também há stickers e marcadores de livros. E o tema deste ano do festival, alguns dos vossos colegas participaram numa conversa que nós organizámos também o ano passado na TUMO. O tema o ano passado era enfrentar medos e aquelas fotografias que estão ali expostas em cima das escadas foram um trabalho desenvolvido por alguns dos vossos colegas em torno do tema enfrentar medos. E este ano o tema do festival é a performatividade da amizade. E então nós estamos aqui reunidos hoje para falar um bocadinho sobre a amizade. Mas se calhar, eu tinha pensado numa dinâmica só que exige que nos movimentemos no espaço um bocadinho, então teríamos que ser aqui um bocado organizados e não muito caóticos, para isto ser possível. Acham que conseguimos? Sim, então eu acho. Boa. Então o jogo é o seguinte, eu vou fazer perguntas e convido toda a gente a participar, toda a gente que está aqui. Eu vou fazer perguntas de sim ou não, ou talvez, e vocês têm que se deslocar no espaço para a vossa resposta. Então vamos supor que aquele patamar ali em cima, onde estão os vossos colegas com as câmaras, é o sim, aqui em baixo é o não e ali é o talvez. Então, eu leio a pergunta e vocês deslocam-se para a vossa resposta. E eu vou lendo as perguntas e vocês vão se deslocando. Entenderam? Então, em vez de dizermos sim ou talvez vamos mudando de lugar. Yeah. Ou seja, ali é sim, aqui é não e ali é talvez. Exato. Right. Querem se levantar, então? Pode ser. Ok, ali é o sim, aqui neste patamar de baixo é o não e ali é o talvez. Então vamos começar. É fácil fazer amigos? É a primeira coisa que vos vier à cabeça. Sentes que tens amigos? Talvez é aí. Já sentiste inveja? Gostas de estar sozinho ou sozinha? Já perdeste amigos?
cima. Estava gente no sim, se calhar fiz. Já fizeste amigos novos este ano? Esse é o fim. Já abraçaste alguém hoje? Amizade verdadeira entre rapazes e raparigas é possível? Amizade verdadeira entre rapazes e raparigas é possível? Achas que consegues ser amigo de uma pessoa muito diferente de ti? Dá para ter uma amizade forte só pelas redes sociais? Já riste até te doer a barriga com os teus amigos? Já riste até te doer a barriga? Hã? Tipo, rir muito, rir até chorar ou rir até te doer a barriga. Pode dizer outra vez? Se já riste até te doer a barriga com um amigo. Já te sentiste traído? Já sofreste de bullying? Talvez. Já procuraste ajuda para resolver um conflito? Olha, bom. Achas que pessoas mais velhas têm menos amigos? Ok, tá bom pessoal, obrigada por participarem ordeiramente nesta dinâmica. Era só isto. Era só para nos mexermos aqui um bocadinho e quebrarmos um bocado o gelo. Ok. Então, como eu tinha dito, isto é uma conversa e uma conversa que tem algumas regras. Então eu vou passar a dizer quais é que são as regras desta conversa. Isto é uma conversa sobre a amizade na adolescência, em que cada pessoa que está aqui presente nesta sala, que é o ponto de encontro do Festival Linha de Fuga, pode intervir a qualquer momento. Se quiserem falar, devem pedir o microfone. O microfone serve para que estejamos todos atentos ao que a pessoa que está a falar está a dizer. Portanto, para pedir o microfone, basta estenderem a mão, levantarem o braço ou pedirem o microfone. Quando vos passam o microfone, podem dizer o que quiserem. O papel branco está na mesa para que possamos ir anotando as nossas ideias, os nossos apontamentos, as nossas notas. Portanto, sim, podem usar as canetas que estão na mesa e o papel para desenhar ou para escreverem o que quiserem. Se quiserem, pessoas que não têm lugar à mesa,
Se a qualquer momento quiserem desenhar na mesa ou pedir um microfone, peçam um lugar a algum dos vossos colegas que está à mesa para se sentarem. Para esta conversa, em que vocês são os principais convidados e convidadas, e estou bastante entusiasmada para falar com vocês e saber o que é que têm para partilhar connosco também, mas também convidei mais dois amigos, o Samuel, que muitos de vocês devem conhecer, Samuel, que é um artista, que é músico e que também é membro e professor na vossa Tumo, e a Casey, que além de ser mediadora cultural no Linha de Fuga, é normal se não saberem o que é mediação cultural, eu também não, não sabia até há pouco tempo, também é artista, também faz música, canta e também é professora e pedagoga. Pedagoga? Não? Não te identificas como tal? Ok. E professora de literatura, coisa que vocês, se calhar, alguns gostam e outros nem tanto. E se calhar eu ia começar por pedir ao Samuel e à Casey para partilharem alguma coisa connosco, ou se apresentarem um bocadinho melhor, ou até darem aqui um ponto de partida para esta conversa. Pronto, aceitei esse desafio, eu sou a Casey, portanto, aceitei esse desafio de falar com vocês sobre esse tema, que é a amizade na adolescência, e tive a pensar e a pesquisar um bocado também, e eu acho que pode ser um ponto de partida aqui pensar que a ideia e o conceito de adolescência é um conceito muito recente, é um conceito do século XIX, assim como o conceito da infância, não é? Então, nós também estamos aqui a falar de uma ideia muito recente. Nós, eu, a minha geração também, nós somos frutos dessa ideia que surge aí no século XIX e que se desenvolve, portanto, é muito recente, porque o tempo é muito longo, embora às vezes 100 anos pareça muito, quando nós somos adolescentes, mas é muito pouco se a gente pensar no tempo do mundo. Então, é uma ideia muito recente que nós estamos criando e nos criando junto com essa ideia, né, do que é ser adolescente. Mas, quando eu fiquei a pensar sobre esse tema da adolescência, acho que a coisa que mais ficou na minha cabeça é que, sobretudo, seja na infância, mas, sobretudo, na adolescência, o que se distingue das outras fases é o tempo que o adolescente tem, e o tempo com autonomia, porque a criança também tem tempo, mas a criança ainda não tem autonomia de locomoção, autonomia de sobrevivência. Vocês aqui já sabem comer sozinho, tomar banho sozinho, às vezes não sempre, mas sabem, não é mesmo? Toda a gente sabe que se locomover, já sabe escolher, e eu acho que isso é o ponto importante da adolescência, porque é um momento em que se tem mais tempo para se fazer aquilo que vocês muitas das vezes escolhem ou às vezes são guiados, não é mesmo? Então, por isso é um momento muito importante. E também comecei a pesquisar a ideia da palavra, não é? E a ideia quem adolesce é quem adoece também. Então, é um período também de muito conflito, de muita transformação, que é como se a gente estivesse deixando morrer aquilo que a gente foi. Porque quando nós nascemos, nós somos a nossa família. Depois somos, em algumas culturas, vamos para a igreja. Então, a gente está sempre numa comunidade. É na adolescência que a gente começa a criar a nossa própria comunidade, mais ou menos, né? Quando a gente começa a ter essa autonomia para falar, aqui eu vou, aqui eu não quero, eu quero estudar isso, o que também é um problema muito grande. A gente já tem que começar a escolher muito cedo as coisas, né? Muito cedo, na minha ideia. Então, como ponto de partida, eu jogo essa bola de pensar também o que é essa adolescência, né, não é? Porque também, se por um lado é muito bom que tenhamos a ideia de adolescência, o conceito de adolescência, porque nos distingue, nos dá direitos, nos dá proteção social, também é o espaço onde o mercado, por exemplo, atua e atua muito bem.
nós, quando somos adolescentes, eu faz pouco tempo que eu não sou adolescente, eu sou agora uma pós-adolescente, somos um alvo principal para escolhermos e comprarmos muitas coisas, sobretudo para comprarmos personalidades, para comprarmos identidades, para que a gente possa pertencer a uma comunidade. Então, é um momento também muito sensível, em que nós estamos também muito expostos a tudo que está aí. Como nós temos muito tempo, e time is money, na minha concepção, não, time is life. Mas como time is money, e nós temos muito tempo, o mercado adora os adolescentes, porque eles têm tempo, e muitas das vezes eles decidem o rumo da economia dos seus próprios pais, né? Pelas suas necessidades, que os pais fazem questão de fazer para que eles pertençam a essa comunidade. Então, eu levanto essa bola sobre isso, assim, também para pensar, para a gente se pensar também, né, como fomos, como que a gente entende também essa adolescência. Acho que um pouco por aí. Bom, eu não tenho muito para falar. Eu também pensei, desde que quando surgiu esse convite, pensei sobre isso. Normalmente a amizade é uma coisa que a gente guarda, né, mais do que a gente sente, mais do que a gente teoriza, verbaliza, né? Eu não sou propriamente o melhor exemplo de alguém que tem muitas amizades perto, porque eu não nasci aqui, então eu tenho muitos amigos que eu sonho um dia encontrar de volta, talvez nunca encontre mais, mas ainda assim considero que foram grandes amigos. E viver com essa frustração de saber que talvez eu não encontre essas pessoas que foram responsáveis me fizeram ser quem eu sou hoje é um pouco estranho, mas eu acho que de todas as coisas que eu posso elogiar dessas pessoas e que eu me sinto grato, parece que eu ia morrendo aqui. Eu acho que a amizade tem muito a ver com momentos, né? Tipo, com lembranças e eu acho que nós vamos, à medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, a gente vai registrando esses momentos. Esses momentos são super importantes. A gente vai guardando eles em caixinhas especiais na nossa vida. Então, se eu pudesse fazer um filme todas as amizades que eu tenho, elas seriam esses vários momentos que eu tive, que foram de rir junto, até doer a barriga, ou se foram fazer coisas estúpidas junto, ou de fazer coisas que hoje talvez eu não tenha mais coragem de fazer, mas que ficaram para mim, né? Independente do fato de muitas pessoas estarem longe. E outra coisa é que eu me considero uma pessoa que sou de amizade fácil, me dou facilmente. Então eu fui fazendo novas amizades. E essa construção de novas amizades, construção de novos momentos felizes da minha vida, fazem, no final das contas, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Para mim, é muito importante. Se não fosse assim, seria muito chato mesmo viver, seria muito ruim. Se eu não tivesse pessoas que eu me sentisse confortável e que eu criasse esses momentos juntos. Então, assim, eu queria que vocês, quando nós começamos a conversar sobre isso, eu gostaria que nós pensássemos nessas ideias, mas que nós passássemos dessas ideias e que cada um garantidamente aqui tem muitas histórias incríveis para falar sobre as suas amizades, sobre o que fizeram, coisas interessantes, super interessantes, mas acho que nós, como artistas, e todos os seres humanos eu acredito que são artistas, nós vivemos a arte de sermos seres humanos todos os dias, né? Alguns decidem expressar isso de uma maneira mais visual, ou mais sonora, ou mais seja lá o que for, mas todos somos por excelência artistas. Então, o que eu queria que vocês pensassem artisticamente, como é que vocês vão passar desse conceito muito abstrato e que está nessas gavetinhas para um objeto, para
uma poética, né? Vocês vão utilizar de um conceito de transformação de uma ideia em um objeto cristalizado, que é uma obra artística. E eu queria que vocês pensassem que esse aqui eu acho que é o grande desafio. Nós estamos falando, eu e o Paulo, sobre isso, sobre o desafio de como é que nós vamos falar sobre essas coisas sem cair nos clichês, mas também tentar construir algo que seja significativo e que seja uma coisa que represente aquilo que nós sentimos, sem cair no óbvio. E eu acho que nós daqui juntos podemos chegar a um consenso, tem várias ideias que nós podemos utilizar para colocar em arte essas experiências todas que nós tivemos com a amizade e com aquilo que nós pensamos que é a amizade, né? Então, eu acho que é por aí. Também, a Casey falou umas coisas fantásticas que me começaram a fazer pensar também, e as tuas perguntas foram maravilhosas também, me fizeram pensar. Mas eu acho que agora a gente pode tentar focar em abrir para que cada um comece a falar e que cada um comece a se sinta à vontade para pensar em transformar esses sentimentos, essas ideias, essas emoções, essas memórias em algo mais uma construção, né? Pegando no que o Samuel estava a dizer, e para se calhar darmos aqui um bocadinho de estrutura, eu acho que era, antes de nós conseguirmos também passar para um objeto artístico ou para esse processo, é preciso entendermos sobre de que é que estamos a falar, não é? Quando falamos de amizade, então acho que também é importante termos esse momento de partilha entre nós sobre o que é que nós entendemos que é a amizade. E depois dizer que também gostaria de convidar, por exemplo, para falar um bocadinho sobre como é que, por exemplo, tu no teu caso trabalhaste para desenvolver a identidade visual do festival, como é que transformaste o tema da amizade e o puseste e trabalhaste de um ponto de vista visual, ou como é que te chamas? Ou Nathan, também se quiseres partilhar um pouquinho sobre como é que a amizade também influenciou o projeto que vais estar a desenvolver aqui no Linha de Fuga. Só para dizer que também temos aqui pessoas presentes que acho que podem dar um contributo positivo depois para essa conversa também de como é que depois transformamos um conceito num objeto artístico. Mas se calhar começar por vos perguntar o que é a amizade para vocês. Claro, era um bom ponto de partida. Para mim, a amizade bom, não sei se mas é quando duas pessoas ajudem-se, sabes, e gostam de si, só porque apreciam-se. Bom, tenho muitos pensamentos também, mas é mais sobre deveres escolares. Desculpa. Talvez uma coisa. A amizade é tipo duas pessoas se encontram e acham que podem formar uma boa amizade, mas algumas vezes pode ficar cada vez pior e outra vez pode ficar cada vez melhor. Também
E também vai, como tu disseste, a vida é tipo caixas. E num filme podemos utilizar cada uma das caixas. E é só. Estamos atentos? Eu só não ouvi. No filme podemos criar esse conceito de caixas. Foi isso que eu disse. Alguém quer... Eu só queria dizer uma coisa, que é assim, ó. Eu sei que dá vergonha pegar um microfone, mas tipo, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão conhecer umas às outras, vão saber que ninguém sabe nada nessa vida. Tipo, a gente só acha que sabe. Uns têm um pouco mais de graduação do que outros, educação do que outros. No final das contas ninguém sabe muito, então não se preocupe em se expor e não saber, e errar e dizer umas coisas. A amizade é o que cada um acha. Se um diz assim, ó, o meu único amigo é meu cachorro, meu cão, tudo, né? E é uma coisa, né? Então, tipo assim, não precisa, eu não vou falar porque eu não sei, não estudei sobre isso. Fala aí, Isaac. Não, mas porque é totalmente isso que você vida ou o que eu acho amizade? Eu preferia ouvir o que tu acha de amizade. O que é a amizade para ti? Ah, tá bom. Deixa eu ver se tá funcionando agora. Tá funcionando. Tá bom. Pra mim, amizade é, exemplo, alguma coisa que pode se evoluir, pode. A gente pode nascer com aquela amizade, com aqueles amigos que a gente cria desde infância. Exemplo, tinha uns que eu estava lá em Manaus, eu tinha uma mãe minha, não, minha mãe ela tinha conhecido uma outra mãe também, aí meio que criamos eu criei 2 amigos com aquilo lá. Depois eu fui pro Rio, depois eu tinha uma escola, eu já criei mais 3 amigos que também eram um dos meus amigos principais. E fui evoluindo também com os amigos meus. Só que eu também meio que não sei como é que eu vou ver eles depois. Mas pra mim a amizade pode ser aquilo que cria desde a infância ou pode ser aquilo que você desenvolve. Mas é aquelas pessoas, como perguntou a 11 na série Stranger Things. Um amigo, o que é realmente um amigo? Tá bom. O amigo ele pode ser aquele que pode fazer qualquer coisa, pode trocar alguma coisa, por exemplo, com figurinhas ou até algo. E também ele sempre é de prometer qualquer coisa. Sempre fica com compromisso de algo. Para mim, a amizade é uma coisa muito importante na vida. É trocar almas com pessoas diferentes, em diferentes fases da tua vida. Podem ser amigos para diferentes coisas. Este ano eu aprendi que há amigos para tudo. Há amigos para segredos, há amigos para se divertir em certos lugares. Há amigos que são bons para te apoiar em certos momentos, em outros não, e isso está tudo bem. Eu acho que a amizade é uma das coisas mais bonitas do mundo, porque é trocar ideias, ideais, valores com pessoas que não tiveram as mesmas experiências que tu, e tu podes aprender tanta coisa boa com as pessoas de perspectivas tão bonitas, porque elas falam de acordo com as coisas que a vida ensinou a elas, todas as dores, feridas e alegrias, e poder compartilhar isso com diferentes pessoas e saber que talvez amanhã nem fales com essa pessoa ou nunca mais a vejas, mas sempre vais ter momentos tão lindos e ter aprendido tanta coisa bonita com essas pessoas. Então, pronto, eu acho que para mim isso é amizade. Queres falar?
Eu posso dar a minha opinião de amizade, sim? Então, vamos imaginar duas pessoas. Não tem necessariamente de ser humanos. Não tem de ser humano. Não tem de ser exatamente de ser humanos. A pessoa não se limita apenas a Homo sapiens. Também dá para todos os hominídeos que já alguma vez existiram, todos sabes? Então, e por qualquer coisa que tiver alma, então temos as duas pessoas e vamos dizer que elas têm determinadas características. Estas características têm algumas características diferentes. Até pode ter muitas características diferentes. Mas algumas dessas características são comuns. E depois tem algumas outras características que, enquanto à primeira vista podem parecer diferentes, podem combinar-se para neutralizar-se e fazer uma combinação perfeita. Estão a ver? E se essas pessoas tiverem suficientes características que se enchem, sabes, que completem, então uma amizade pode ocorrer. Mas quando a amizade primeiro se forma, ainda não se exatamente sabe quais são todas as características. Pode haver pode haver algumas em excesso. E estas características em excesso apenas se vejam ao decorrer do tempo. E às vezes estas características podem melhorar, podem dar força à amizade. Outras podem não dar. Poxa, estas só estive a dizer que estava para tirar a minha cabeça do momento e tentar fazer uma ideia interessante da amizade. Então isto não sei exatamente o que eu acho. Eu só queria dar algo para, sabes, para pensarem. Gostei muito do que falaste. Tem muitas perguntas para te fazer, Gabriel, mas eu queria ouvir antes a opinião dela. Certo, espera. Será que as pessoas estão chateadas que eu não estou a dizer exatamente como eu penso da amizade? Temos só que dizer, Rodão, Desculpa. podemos participar. Obrigada. A amizade parece que está tão presente no nosso dia a dia que torna-se praticamente corriqueiro.
é uma palavra que nós usamos muito no dia a dia e se pararmos para pensar, nós não temos um conceito definido. É algo muito abrangente e que varia bastante de pessoa para pessoa. Se eu perguntar a 3 pessoas por aqui, provavelmente as respostas vão ser diferentes em algumas coisas. Mas o que eu reparei que nós temos todos em comum na nossa concepção da amizade é a conexão entre pessoas. E essa conexão me faz pensar: a amizade é só conexão profunda ou nós podemos também considerar conexões mais superficiais, amizade? Existem níveis de amizade ou a amizade é só algo como... desculpa, qual é o teu nome? Etana? Pronto, como a Etana disse, uma troca de almas. E eu acho isso um tema muito interessante para nós discutirmos. Porque quando nós pensamos em amizade, nós pensamos em para sempre, muitas vezes. Melhores amigos para sempre. E eu acho que é importante nós lembrarmos que algumas amizades não são para sempre e que tudo bem. Nós não precisamos forçar as amizades a serem para sempre. E em relação a uma das perguntas sobre a amizade não física, ou seja, amizade através das redes sociais, por exemplo, se é possível. E em relação, por exemplo, ao que o Samuel disse sobre amizades aguentarem distâncias e tempo. A amizade pode ser tantas coisas diferentes e eu acho que isso é muito bom. É algo que o ser humano consegue, que é absolutamente incrível. Temos sempre de tentar descobrir o que é que faz uma amizade, por exemplo, durar, independentemente da distância e do tempo. Como é que nós conseguimos criar laços tão profundos sem estarmos fisicamente uns com os outros. E descobrirmos que é fácil fazer amigos. Muito mais fácil do que nós imaginamos. Se nós estivermos disponíveis para isso. Se calhar levanta uma questão porque é isso do tempo e tudo mais, e pegando também naquela palavra que ela falou da performatividade, da amizade, e a performance vai muito na ideia da ação, né? A performance é algo que você faz aqui, ali e acabou, e ela não se repete mais. A performance tem essa característica, né? Ela acontece porque ela tem que acontecer, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso andar a baixa toda gritando e falando uma palavra. Eu vou lá, faço isso, quem viu, viu, quem não viu, passou, acabou, né? E a amizade, pegando por aí, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês pensam? Você falou isso da distância. Você também tem uma ação que precisa acontecer para manter amizades ou para criar amizades. Quais são também, como vocês pensam isso do agir, do manter uma amizade ou do criar uma amizade nova, como ele falou, que tinha amigos em Manaus, amigos no Rio e de repente cai aqui, não é? Como Samuel, como eu também, porque a gente tem uma rede de repente aqui e a gente precisa existir e precisa ter amigos. Como é que a gente cria esses novos laços também? Como é que vocês pensam um bocado, não sei se alguém tem aí uma ideia, quais são as ações que vocês fazem, vocês acham que é preciso fazer uma ação, que é preciso ter uma ação recorrente para manter uma amizade ou para criar uma amizade? Como é que vocês se comportam aí? Alguém também que ainda não tenha falado, que se quiser dizer qualquer coisa? É para falar sobre o tema da amizade, certo? Acabou de fazer uma pergunta. Mas pode pegar pelo seu lado também. Qual é que era a pergunta? Perguntei sobre a ação da amizade. Você acha que quais são as ações? Você pensa que a amizade também necessita dessas ações? Como é que se cria uma amizade? Como é que se mantém uma amizade? Como é que se mantém uma amizade? Isso é uma pergunta... com muitas forças. Pode ser por várias coisas, por atividades extracurriculares juntos. Por exemplo, o Dinir, que eu conheci no Tumo, conheci-o só porque sim, acho que foi como... Foi, ele só spawnou.
Eu não sei muito sobre a ação da amizade. É um conceito muito abrangente. O que é que uma amizade faz? É companheirismo. Companheirismo. O que é que isso significa? Na prática é estar com alguém que confiamos, que acreditamos que ele vai estar lá sempre connosco. Tu estás a falar tanto, queres falar tu? Yeah. Qual é que era o teu? Era a mesa, pois. Nós temos de acreditar que os amigos são uma parte importante da nossa vida. Algumas vezes vamos estar mais motivados e algumas vezes não vamos. E quando não estamos muito motivados é quando eles estão sempre lá para nós. Mas é uma coisa que é importante. É a humanidade. É ter confiança uns nos outros. Posso eu falar aqui? Tá, então a gente falou até agora sobre, né, um aspecto muito bonito. Tá todo mundo falando sobre a beleza de coisa. Quando alguém não consegue fazer amizade, quando essa pessoa se sente impedida de poder criar laços, que é o que a Kay estava falando, né? Quando algo nos limita a poder se conectar, como tu usaste essa expressão, nos conectar com outras pessoas, por várias razões. Poderíamos dizer por uma questão de afinidade cultural, poderíamos dizer por uma questão de interesse, não haver interesse em comum, falta de tempo, falta de motivação para querer sair de casa e ver outras pessoas, por várias razões, né? A amizade, quando nós estamos assim, tipo, limitados por várias razões, por essas razões todas, acho que é muito importante nós pensarmos também em como é que nós vamos restabelecer essas conexões a partir de uma mudança de paradigma, de pensar de uma outra forma, de como é que nós vamos encontrar essa maneira de superar isso. Eu acho que é isso que a Kay estava falando. O que é preciso fazer para nós estarmos propensos a criar novas amizades na nossa vida, né? Tu tem essa resposta? Sabe a resposta disso, Gabriel? Alguém poderia, por exemplo, isso é uma coisa que acontece comigo, assim, eu me sinto cada vez que sou mais limitado em termos de amizade. Eu não tenho tanto, sinto que eu tenho dificuldade cada vez em criar amizades verdadeiras, como a gente diz, amizade verdadeira mesmo. Eu tenho dificuldade em encontrar, porque talvez por várias razões, mas eu tenho dificuldade em considerar uma pessoa como verdadeiramente minha amiga. E muitas vezes é porque eu não me exponho, porque eu não me abro, porque eu já me sinto que não quero partilhar tudo. Então é uma amizade que vai até ali. Eu não quero que essa pessoa conheça certas coisas minhas. E talvez a limitação é minha, e de eu poder me abrir para as pessoas para dizer assim, olha, eu vou te contar tudo da minha vida, porque provavelmente eu tive também experiências não muito agradáveis quando eu contei todas as coisas. Então tive amizades que na verdade eu achava que eram amizades, mas na verdade criou-se ali traumas. E a amizade é aquela coisa que a gente está lá em cima achando que as coisas são maravilhosas e de repente acontece uma coisa que é muito desagradável, né? E que nos decepcionam, e essa decepção foi porque a gente criou uma expectativa que não condizia com a realidade, porque nós esperávamos que ia ser uma amizade linda e perfeita e as coisas iam correr bem, até que aconteceu uma coisa que a gente se sente traído. Então eu acho que saber como estabelecer novos laços, se abrir para novas possibilidades e principalmente encontrar formas de estar motivado a fazer novas amizades é um desafio enorme. E eu acho que assim, vocês, a maioria de vocês aqui está na escola ainda, e vocês têm a chance de conviver com pessoas todos os dias. Mas imaginem aquela pessoa, aquela senhorinha que mora lá num apartamento, não sei das quantas lá, que está fechada há muitos anos lá dentro.
Ela não tem motivação nenhuma mais para encontrar um amigo. Ela não está mais preocupada com isso. Muitas vezes, as últimas pessoas... Eu tive uma amiga, vou contar uma breve história e largo o microfone depois, que se chamava Ana, Dona Ana. Ela já faleceu faz 3 anos. Eu considerava ela como sendo a minha vovó portuguesa. A verdade é que, assim, nós tivemos várias conversas na frente da casa dela. Eu acho que na época ela tinha 70 ou 80 e poucos anos, quando eu estive com ela. E foi muito engraçado. A maneira como eu conheci ela foi... Nós nos mudamos para uma aldeia aqui em Portugal e um dia eu passei umas vezes por ela. Ela sempre dava bom dia, era muito simpática, tinha a voz muito fininha, olá. E um dia eu disse assim, olá, como é que se chama? E começamos a conversar, ela me chamou Ana. E eu disse, olha, qualquer dia desses, quando surgir uma oportunidade, passe lá em casa para tomar um café. E ela disse, ok, às 5 da tarde então eu vou lá, no mesmo dia. E eu assim, ok, então pode ser. E ela foi lá e nós conversamos. E ela contou sobre o que ela fazia da vida. E ela foi super honesta, assim, chega a dizer assim, os meus últimos amigos morreram quando eu tinha 60 anos. Eu fui filha única, nunca me casei, nunca tive filhos. Então, já estou há muitos anos sem ter amigos. Por isso, eu não espero que tu vá ser meu amigo. Ela disse isso para mim. Eu não estou aqui para ser tua amiga. Eu vim aqui para tomar café. Ok? E foi muito engraçado porque nem a minha esposa, né, nós estávamos, eu e a minha esposa e ela, conseguiu se conectar com ela. O que foi engraçado é que a gente ficou, eu e ela, eu considero que nós ficamos amigos. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. E uma das coisas mais legais que aconteceu na nossa amizade foi, mesmo depois quando ela foi para um lar, foi viver num lar, foi que eu nunca considerei ela como alguém que como alguém distante. Eu sempre tentei me aproximar muito dela e perguntei coisas para ela que talvez as pessoas não perguntassem mais. As pessoas não estavam mais interessadas em saber. Coisas estúpidas do dia a dia, coisas sobre os namorados dela, se ela já tinha namorado alguém, se ela já tinha beijado alguém. E ela achou aquilo muito interessante, como é que alguém teve a coragem de passar por esse limite, assim. Então, aqui tem um ponto interessante que é, às vezes eu me sinto ela um pouco, assim, porque eu também quero colocar essa barreira, assim, sabe? Mas muitas vezes, o que eu queria dizer é que basta uma pessoa ultrapassar uma certa barreira para nós termos esse limite, temos essa decisão, tomar essa decisão de vamos nos abrir, vamos falar com as pessoas e vamos... talvez a gente até ganhe alguma coisa mais do que um café, né? Então é isso que eu queria deixar, é só assim, vamos pensar também um pouco além do que é um aspecto colorido, de uma amizade fácil e acessível, e pensar numa amizade que às vezes acontece de uma maneira imprópria, incomum, quase que como, né, que não deveria acontecer, e enfim, eu acho que são situações assim que nos fazem pensar realmente o que é uma amizade. Porque naquela pessoa, por exemplo, eu não teria interesse nenhum em ser amigo dela, que não fosse para conviver com ela, estar junto com ela. Eu lembro uma vez que eu olhei O Senhor dos Anéis com ela, sabe? E ela odiou o filme. Ela era uma pessoa super assim, tipo... Uma vez eu levei ela, eu morava em Ourém, e levei ela a Leiria, 45 minutos de distância, para tomar um café num lugar super especial. E eu disse, eu vou pagar, nós vamos fazer um café. Eu cheguei lá, e o senhor não serviu café numa chávena escaldada, que é o que ela queria. E ela disse, esse café estragou minha semana. Desculpa. E ela disse, só me leva embora. E eu, ok, foi muito mal. Mas a verdade é que assim, essa transparência, essa tipo honestidade que nós tínhamos um com o outro, foi a coisa mais linda que eu tive. E é uma pessoa que eu nunca mais vou me esquecer. E foi uma coisa assim super sem querer que aconteceu, e eu queria que a gente pensasse também nessas amizades incomuns, impróprias, que acontecem assim, meio que sem querer e acaba por fazer com que a gente aprenda a conviver com outras pessoas, tenhamos mais afinidades de uma maneira bem mais madura. Olhar para uma amizade, apreciar a amizade, valorizar esse encontro que, é fácil encontrar uma pessoa da minha idade, ser brasileiro também, ou seja, pessoas que têm muitos pontos em comuns, né? Mas pensar além do mais óbvio.
aí alguém? Tá bom. Agora depois eu vou falar de novo aqui sobre uma amizade aqui que eu falei. E também alguns filmes que eu inspirei um pouco a amizade. Exemplo. Uma das coisas que Velozes e Furiosos já me ensinou foi que mesmo na distância, mesmo se estiver até no outro lado do mundo, o Brian nunca deixa ser o irmão do Toretto. E também... E também vi muitos exemplos. Muitos jogadores de futebol, quando estão no mesmo clube também, eles são de ser amigos. Exemplo, Marcelo e Cristiano Ronaldo quando foram no Real Madrid. Ou que nem Neymar e Messi no Barcelona. Ou que nem... Vamos outros. Bruno Henrique e Gabigol quando está no Flamengo. E também a amizade a gente já tem até ao longo do prazo, até ao longo da nossa vida. É uma coisa que mais vale mais que ouro e diamante, e até dinheiro. Ela e a família. Mas também mesmo quando não tem uma família para apoiar, qualquer coisa tem uns amigos. A amizade pode nascer, pode se evoluir, pode desenvolver com ela. Mas, mesmo se uma pessoa morrer, ou até que aquela pessoa que é uma lenda morrer, ela nunca deixa... A amizade, mesmo assim, nunca morre. Como várias pessoas, vários amigos também perderam seus amigos, mas nunca deixou de deixar de ser amigo daquela pessoa só porque ela morreu. Mas ela também continua fazendo amizades novas. Exemplo, eu que me afastei de alguns amigos meus, que infelizmente tinha que me afastar, mas eu também nunca deixei de ser amigo. Eu também nem sei quando é que eu vou mais, ou pode ser que nunca mais vou ver aquelas pessoas que eu sempre fui amigo delas. Ou pode ser que quando eu voltar até para uma cidade natal, pode ser que eles não estão mais lá, pode ser que eles já estão mortos, pode ser que eles já estão com Deus, assim. Mas a vida também ensina sobre amizade, ensina sobre até com certas circunstâncias que tem amizade. E depois era fixe também ouvir pessoas que ainda não falaram, porque só temos mais 15 minutos, porque vocês depois têm que ir embora. Infelizmente. E pronto. Bem, eu vim dizer que só nestes últimos 15 minutos vim só dizer que imaginem se a vossa vida tivesse dividida por 8 caixas, mas havia as coisas que as coisas piores eram as coisas mais más, e as coisas que vocês mais gostam têm a maior parte. E essa grande parte é a amizade, como toda a gente pode imaginar. E também eu fiz uma coisa que é o ciclo da vida, que é nascer, crescer, ter amigos, envelhecer e morrer. Também todos são permitidos de entrar ao reino da amizade e conhecer as pessoas que nós achamos fixe. E é só. Obrigada. Eu sinto que também a amizade é o fazer.
eu sinto que agora com o capitalismo a amizade mudou-se um pouco. Os meus pais, quando queriam ir para o aeroporto, pediam aos amigos para levarem. Mas agora o capitalismo quer que nós peçamos o Uber. Os meus pais, quando viajavam para uma outra cidade ou também para um outro país, ligavam a um amigo, perguntavam se podia passar um mês com eles, mas o capitalismo quer que nós aluguemos um Airbnb. A amizade é muito de fazer. Às vezes nós queremos a nossa privacidade, às vezes nós queremos estar em casa, mas é levantar-nos, é irmos apoiar aquele amigo que lançou uma peça, que vai dar um concerto hoje, é querer dormir cedo, mas ficar até às 11 a apoiar um amigo que está a passar por um momento difícil. Pois, tem várias coisas da amizade. Eu acho que é um conceito difícil de definir, mas realmente vem de algo prático, algo que nós podemos performar, exatamente. E em nós ter uma atitude, uma disposição de tirar tempo, de escutar, de dispor uma parte de nós para outra pessoa, porque muitas das minhas amizades mais profundas realmente foram às vezes por acaso. Pessoas que eu conheci e eu não pensei que íamos ter algo em comum, mas realmente com o tempo fomos passando mais tempo e pudemos ter uma amizade mais profunda. Mas isso provém de uma decisão. Muitas vezes uma maneira de encontrar uma amizade ou de gerar uma conexão com outra pessoa pode ser encontrar esses pontos em comum, essas coisas das que gostamos, e ali podemos começar a falar e ter algo que nos une. Mas com o tempo e quando conhecemos as pessoas, realmente podem ser muito diferentes. E acho que ali há um problema grande e é que às vezes nós, por querer ser como essas pessoas, porque já temos essa conexão e queremos agradar elas, começamos a mudar coisas em nós para agradar essas pessoas. Então, não sei, essa pessoa gosta do Real Madrid e eu nem gosto do futebol, mas eu vou começar a me obrigar a gostar do Real Madrid. Mas muitas vezes, por colocar o nosso esforço, a nossa ilusão nessas pessoas, depois quando essas pessoas vão embora ou não sei, nos deixam ou vão com outro amigo, nós ficamos feridos. Por quê? Porque além de perder uma amizade, nós tínhamos entregado muito de nós tínhamos mudado o que éramos para querer agradar e realmente isso não valeu a pena. Então acho que algo importante para criarmos amizades, para fazer algo prático, é escutar, tentar entender, estar dispostos a conhecer uma nova pessoa com uma cultura diferente, com gostos diferentes, sem importar que, não sei, que fale outra língua, que seja totalmente diferente. Ou, por exemplo, uma das perguntas que fizeram no começo, amizade entre rapazes e raparigas, é possível? Então, deixar tudo que eu tenho na minha cabeça, todos os meus princípios, e escutar essa pessoa e querer ter a intenção de entender essa pessoa, sem importar que eu goste ou não do que ela gosta, mas eu quero entender por que ela gosta disso. E se nós fazemos isso e a outra pessoa também faz o mesmo, talvez possamos entender-nos e querer passar mais tempo, e ali vem também a parte de, claro, nos colocar de nos colocar interesse, de passar mais tempo juntos, mas sempre tendo em conta isso, de que esta outra pessoa vai ser diferente. E se eu coloco as minhas expectativas muito altas, em algum momento vão terminar. E também o que falavam, de, por exemplo, de quando nós vamos para outro país, ou nós, não sei, saímos da escola, aquelas amizades para toda a vida, vamos a ser amigos por sempre. Realmente tem amistades que são de um momento, passou,
E não deixam de ser amizades fora, e pelo contexto, pela situação, nós já não temos essa amizade. Mas também às vezes depende de uma atitude nossa. Quando realmente gostamos de uma pessoa, quando temos interesse em passar mais, em conhecê-la mais, podemos invertir o nosso tempo, podemos invertir essa parte da escuta, que eu acho que é algo às vezes difícil, porque nós muitas vezes queremos falar, queremos contar do que gostamos, da nossa vida a outra pessoa, sem escutar muitas vezes. E essa parte é muito importante, porque só escutando é que nós podemos saber que situações está essa pessoa a passar, o que lhe está acontecendo na escola, na sua família. E essa é uma parte, isso é algo fundamental nas amizades, conhecer a pessoa profundamente, porque eu posso ter muito companheirismo com muitas pessoas e acho que é algo importante, mas ainda as pessoas que têm muitos companheiros sempre vão precisar de alguém em quem confiar. Talvez não precisamos de abrir tudo quanto somos, porque às vezes podemos ser feridos, como falava o Samuel, porque às vezes encontramos uma pessoa que achamos que nos aprecia e abrimos todo o nosso coração, e depois essa pessoa, pronto, faz ou fala de nós, ou fofoca com outros do que nós falamos, mas às vezes não confiar em outros, senão ser a pessoa que nós quisessemos ter para confiar, ou seja, eu ser a pessoa na que alguém pode confiar. E quando nós somos essa pessoa e nos convertimos nessa pessoa, a outra pessoa vai ver isso e se vai tornar uma pessoa na que nós também podemos confiar, na que nós podemos abrir nosso coração e estar nos momentos mais difíceis. Porque não tem sentido eu rir, eu passar bem, eu ficar com dor de barriga e estar só ali. E quando a pessoa está triste ou quando a pessoa é desprezada por os outros, é ficar calado ou deixar que os outros façam coisas ruins com ela. Não, a amizade é nos momentos bons, nos momentos maus. Pode terminar pelas circunstâncias, mas que o que eu acho importante é que essas circunstâncias sejam algo que não esteja nas nossas mãos. Ou seja, por exemplo, sair de um país, ou perder o contato, ou a morte mesmo. Mas que sempre que nós tenhamos nas nossas mãos o poder para escutar essa pessoa, para tentar entendê-la, para tentar solucionar as coisas, possamos fazê-lo e não ficar sempre cuidando de nós, querendo pessoas que, não sei, eu escuto muitas vezes as pessoas, esta pessoa suma mais para mim, ou seja, esta pessoa traz coisas boas para mim, mas é uma visão que eu acho que é egoísta e poderíamos pensar mais em que posso dar eu para essa pessoa, como posso alegrá-la, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela é muito triste, ela sempre está triste, e eu sou uma pessoa que também estou triste, mas também estou muito feliz às vezes. E eu poderia dizer, não, essa pessoa só me traz tristeza. Esta pessoa, quando estou com ela, só me traz depressão, porque ela sempre fala de coisas tristes. Mas eu posso, não sei, fazer ela feliz, eu posso dar algo da minha alegria para essa pessoa. E isso realmente é amizade, poder oferecer o que nós temos, mas também receber o que o outro tem, seja que nós gostemos disso ou seja que não. Acho isso. Eu estive a esperar falar, sabes, desde a última vez, porque olha, eu só fui aqui porque eu queria participar. Mas não importava se eu tinha algo a dar. Enquanto se eu quero estar a participar, falar, eu também tenho de estar a roubar muito do vosso tempo. Porque eu acho, eu não acredito que eu disse tem muito. Eu não acredito. Comparado com todas as outras opiniões sobre a amizade. A uma que nem era amiga, eu estava a pensar em algo para vos dar. Algo para vós escutarem, mesmo se não era exatamente a minha opinião. Porque ser honesto, tem coisa.
português, sei. Gabriel, um ponto que tu pensa. Isso não é uma coisa que precisa acabar aqui agora. A gente não precisa falar e encerrar o assunto aqui agora. Todos ainda têm coisas para falar, eu acho. Não sei se... É só porque, pronto, ainda temos... Queres falar? Vocês querem dizer alguma coisa? Novos? Eu estava só aqui para puxar as últimas intervenções, para depois ainda temos aquele momento em que eu tinha dito... Eu queria, mas acho que tudo que eu queria falar meio que já foi mencionado. Eu não sei qual é o teu nome. Juan. Juan. Então, ele falou praticamente tudo. Como alguém que também há 2 anos saiu do meu país para cá, eu sei como é que é difícil deixar amizades de vida de mais de 8 anos e vir construir amizades novas, com pessoas novas, pessoas completamente diferentes, porque antes estávamos tipo quase todos éramos americanos na minha escola, tudo tá bom. Agora tu tens que conviver com pessoas de outras culturas, pensam de maneiras diferentes e tens que estar mente aberta para conhecer pessoas. E eu sei que isso é muito complicado e eu queria responder à pergunta sobre como é que a gente consegue manter amizades depois de sair do país, por exemplo, e agora é à distância. Eu acho que nós adolescentes temos esta coisa de pensar muito sobre as nossas amizades. Tipo, será que aquela pessoa é falsa? Será que aquela pessoa realmente gosta de mim? Será que aquela pessoa realmente ainda me considera como seu amigo? Então, eu tenho amigas, que são 2 só agora, que são pessoas que mesmo a gente não falando, podemos ficar 2 meses sem falar, mas são, oi, estás bem? Como é que tu estás? Como é que está a ir a tua vida? Se tem alguma coisa que queres me contar, que queres partilhar. Às vezes ela nem se sente confortável em falar com os seus ao redor, mas aquelas pequenas conversas que a gente tem ajudam. Então eu acho que é a conversa e sempre ter o coração aberto e amar, ser paciente. E acho que é isso. Graças. Eu tenho pena disto ter que acabar entretanto, porque acho que estávamos aqui a começar a tocar em muitos pontos interessantes e estavas a falar da importância de nos ouvirmos ao outro e também estávamos aqui a falar sobre como isso vem com o risco associado, não é? Quando nos expomos e quando assumimos também a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade perante outra pessoa, também estamos a tomar o risco de potencialmente nos magoarmos ou nos desiludirmos. Então, pronto, é bonito que uma coisa tão bonita como a amizade, começámos por dizer que era tão bonita, também tenha um risco grande associado, não é? E muitas das coisas boas da vida, se calhar, são assim. E vocês vão ser convidados a trabalhar mais este tema. Como o Samuel estava a dizer, esta conversa não acaba aqui. E isto foi mais um ponto de partida para vos começar a dar aqui ideias para começarem a pensar sobre este tema e como é que gostariam de explorar. E eu no início tinha sugerido ouvirmos Soy e Nathan. Não sei se... Posso falar? Não sei se dá tempo, dá? Sim. Posso ficar de novo? Sim. Cuidado aí com os cabos. Oi. Eu também odeio o microfone, então eu vou ficar aqui um pouquinho em choque. Essa deve ser a segunda vez que eu pego o microfone, porque realmente é bem assustador para mim. Eu também não sei exatamente o que eu vou falar, porque eu fui sendo tocado de várias formas ao longo do discurso de vocês, mas um dos pontos que foi colocado foi a respeito da dificuldade que a gente tem para fazer amizades hoje em dia, e inclusive uma das primeiras perguntas que foram feitas foi... parece que a gente envelhece, a gente se torna adulto e a gente não tem mais amigos. E uma tendência assim que eu acho que ela faz tanto parte de uma construção social nossa, quanto, enfim, a gente também vai alimentando isso ao longo da vida, é que a gente tem cada vez menos
paciência para... Não é paciência a palavra, mas disposição a lidar com a diferença, a lidar com aquilo que diz respeito ao outro. Então, a gente nasce, a gente vai para a escola e acho que a primeira diferenciação entre as pessoas, entre os sujeitos que é colocada sobre nós é a diferenciação de gênero. Então, os meninos ficam com os meninos, as meninas só com as meninas e às vezes rolam uns intercâmbios assim, essas pessoas que mudam de lado sempre são apontadas, né? Sempre, enfim, então esse é o primeiro momento que a gente começa a perceber um cerceamento nessas relações que a gente pode estabelecer e, enfim, o tempo vai passando e depois vem a questão da sexualidade, então ao longo da vida assim, a gente vai sendo sempre impedido de estabelecer relações de uma forma espontânea, de uma forma natural e que seja afetiva para a gente. E no meu caso, é curioso porque desde cedo eu sempre tive uma predisposição muito grande à amizade com estranhos. E estranhos a mim mesmo, a qualquer pessoa que fosse, enfim, habitasse todos os mundos mais diferentes possíveis de mim, eu ia olhar para aquela pessoa e muitas vezes eu via uma pessoa sozinha, então também tinha esse lugar assim do desejo de cuidado com o outro. Então, quando eu era criança, eu tinha muito isso de querer fazer amigos. Eu olhava para a pessoa, eu sentia um pouquinho da energia e eu já dizia, eu quero pegar essa pessoa para andar de mão dada com ela, para a gente se cuidar, para a gente se entender, para a gente se olhar e, enfim, ver até onde a gente pode chegar junto. E eu acho que a amizade, por mais que ela acabe, por mais que às vezes ela tenha um tempo determinado, eu acho que ela cumpre um papel de transformação na nossa vida. Acho que as histórias que chegam a partir desses afetos, o trabalho que eu vou realizar aqui no festival, ele é um trabalho de escuta. Então é uma coisa muito importante para mim, que é esse lugar de conhecer o outro o mais profundamente possível, para que nessas falas, nessas afetações, nessas inquietações, a gente consiga, seja pelo espelho, por a gente reconhecer um comum naquela pessoa, ou seja pela diferença, enfim, pelo contraste. Mas eu acho que essa diferença do outro, ela sempre conta um pouco sobre nós mesmos e até onde a gente consegue chegar em relação às amizades. Enfim, falei muito, não sei se falei alguma coisa, se fez sentido, mas acho que é isso. Uma notinha final, pegar um pouquinho de tudo que vocês falaram, começando ali, né, do que ele falou. Acho que se calhar o ponto, eu também tinha você começou a falar disso e eu estava pensando nesse meu ponto também da descoberta da sexualidade com as novas amizades que vem a isso. Vamos tentar também se entender, eu também me disse dessa solidão e depois de olhar para as amizades da adolescência, não se reconhece, no seu lugar às vezes você não se reconhece, mesmo sendo o seu lugar, depois você começa... Olha, pera lá, se calhar é com esses aqui, né? E até a gente se encontrar é difícil, é longo, é um caminho longo, não é? Começa na adolescência, mas é um caminho muito longo. Muitas vezes se encontra muito rapidamente, mas nem sempre. Eu acho que cada vez mais é nem sempre. Eu acho que cada vez mais nós somos mais complexos e mais livres para sermos complexos também, para sermos diferentes, para podermos aí encontrar o caminho. E pegar no que ele disse para essa notinha final... que eu acho que é fundamental, porque, voltando ao ponto da adolescência, a adolescência é onde a gente começa a nos formar, a gente ainda não é. E nunca a gente vai ser, a gente está sempre buscando ser, e a adolescência é aquele ponto que a gente começa a despertar. Quem eu sou, né? Quem eu sou agora? E muitas vezes a gente vai, como ele disse, tentando ser aquilo que o outro é para ser aceito, ser aquilo que a televisão quer para eu ser aceito, ser aquilo que dá muito dinheiro para eu ser aceito nesse mundo. E eu acho que o ponto fundamental da adolescência, de pensar a amizade na adolescência, é esse buscar sermos muito amigos de nós mesmos e sabermos e deixarmos que a gente seja quem eu sou, né? Quando eu aponto aqui para quem eu sou, aponto para o coração, né? Quem eu sou, porque eu acho que quando a gente vai se conhecendo e se gostando e dizendo, olha, eu sou isso, os nossos pares, que são os nossos amigos, também vão se aproximando e nós vamos caminhando mais perto deles, mais do que tentar forçar a amizade ou manter, só porque ela estudou comigo ou porque ela era minha mãe. Não, eu acho que é muito do se conhecer, muito ser muito amigos de nós mesmos
que a gente vai encontrar os nossos pares nessa vida. Às vezes é um, às vezes são 2, às vezes são 10. Tem gente que consegue ter 100 amigos mesmo e fazer aquelas grandes festas. Mas é um caminho também de voltar para si mesmo e saber também que a adolescência é a gente também dizendo quem somos nós. E nós ainda vamos ser, né? A gente tem que buscar sempre ser, mas sempre com essa presença, para também ter a escuta do outro, para também saber que está todo mundo maluco junto, está todo mundo sofrendo junto, está todo mundo no mesmo, né, nesse mesmo caminho. Obrigada a todos e a todas. E estas conversas vão continuar a acontecer nas próximas semanas. Se quiserem vir, peguem também aqui os programas do festival para verem espetáculos que vão ver, se quiserem juntar a nós. Fiquem atentos, porque vocês vão ser chamados também para alguns espetáculos. Não sei se já foram, mas fiquem atentos com a Rita também, né? Ela vai chamar vocês e aparecer.